Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero entregar algo da parte de Deus para a tua vida nesta noite. E eu creio que o Senhor vai falar de uma forma objetiva e de uma forma clara. Aleluia. O Senhor, Ele lhe conhece. O Senhor, Ele sabe quem é você. Aleluia. Quantas das vezes nós queremos nos justificar, nos defender, aleluia, diante do ataque, da invasão, aleluia. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, você não precisa se justificar, nem se defender, porque eu sou o teu defensor. Eu sou aquele que pelejo por você. Eu sou aquele que entro dentro da situação. Eu sou aquele, aleluia, que irei falar, aleluia, por ti. E o Senhor mandou entregar algo aqui específico para alguém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou pregar sobre isso, mas Penina irritava Ana, Penina humilhava e se levantava contra Ana. Só que o silêncio de Ana na terra foi ouvido no céu. E eu quero lhe dizer que o seu silêncio foi ouvido no céu. E se você for ler o texto, você vai entender que Deus defendeu Ana. Se você for ler o texto, você vai entender que Deus defendeu Ana. Que Deus foi o defensor de Ana. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque tem alguém aqui que tem sofrido humilhações, que tem estado na mão, aleluia, opressora. Mas o Senhor manda dizer para você que o teu silêncio foi ouvido no céu e que Deus vai te defender. Você não vê Ana, aleluia, se defendendo, mas você vê Deus se manifestando. Aleluia. Você vê Deus operando. Você vê a justiça de Deus sobre a causa de Ana. Aleluia. Porque o Senhor entra com justiça. Porque a Ele pertence a justiça. E o Senhor manda dizer para ti, eis que nesta causa eu estou entrando com justiça. Porque a mim pertence a justiça, diz o Senhor. E eu sou justo. Aleluia. Eu sei o que está passando, o que fizeram e como fizeram. Porque nada fica oculto diante dos meus olhos. E eu tenho visto todo este processo. Que você tem vivido. Eu tenho visto as perseguições que você tem enfrentado. Perseguições de perto, de longe. Os contra-ataques, mas eu digo para ti, aleluia, que o teu silêncio, aleluia, foi ouvido no céu. O silêncio, aleluia, dolorido. O silêncio, aonde tu engoliu seco. Mas o Senhor manda dizer para ti que Ele honra o silêncio, aleluia, do justo. E por que tu não revidou? Aleluia. Por causa do que tu não revidou. Por causa do que tu não fez. Porque tu não se igualou. Deus manda dizer para ti que Ele vai te defender. Deus manda dizer para ti que Ele vai entrar dentro da causa. Deus manda dizer para você que você vai ver a mudança com os seus olhos. E o Senhor diz para ti, que na tua situação, Ele é justiça. E há uma balança justa para esta causa. Há uma balança justa, Deus mandou te dizer aqui, para esta causa.
Há uma balança justa para esta causa. E o Senhor, aleluia, vai pesar. E o Senhor manda dizer para você que, aleluia, as medidas dele é correta. O Senhor manda dizer para ti, que ele é justo e verdadeiro. Eu vejo a balança de Deus em vidas. Aleluia, por causa de você. Deus chegando para te defender. E tu vai ver, aleluia, o Senhor entrando na causa. E o Senhor diz para ti, o teu silêncio valerá a pena, sabe por quê? Porque aquilo que é falado por nós, o homem se esquece, mas aquilo que é feito pela mão de Deus, aleluia, permanece. Porque a mão de Deus tem o peso. E o Senhor manda dizer, a minha mão, aleluia, a minha mão tem o peso. Quem tratou com Penina foi Deus. E quem vai tratar, aleluia, vai ser o Senhor. E o Senhor diz, a partir de hoje, esta causa não é mais tua. A partir de hoje, aleluia, essa afronta não é mais tua. A partir de hoje, eu tomo a raba cheia de camarada com as minhas mãos, porque a ti não pertence mais. Mas tu saberás que eu te defendi. Tu saberás que eu entrei na peleja. Tu saberás, ai, deca, sobranaia, que eu trabalhei por você. Tu saberás que eu a amo incondicionalmente. E o Senhor diz assim para você, não se preocupe. Não tente se defender e nem se justificar. Aleluia. Porque Deus é quem fará. E Ele falará por ti dentro da tua causa, dentro da tua situação, dentro do que tu estás vivendo neste momento. Aleluia, o Senhor manda dizer para ti, há um agir. Há um agir meu em relação a essa situação específica. Porque não será mais a tua mão, mas será o meu braço forte. Aleluia, não será mais a tua mão, será o meu braço forte, diz o Senhor. Deixa eu entregar algo da parte de Deus. Eu estou aqui para entregar algo da parte de Deus. Eu estou aqui para falar o que Deus quer que eu fale. E eu estou aqui simplesmente para dizer o que Deus quer que eu diga. Aleluia. Antes de eu entrar, aleluia, o Senhor me deu uma visão. E não tem aquela terra de adubo que você compra para colocar em plantas. A visão que Deus me deu foi como se fosse aquela terra de adubo, ela é preta, né? E eu via uma terra daquela cor. Na visão que Deus me deu. E eu via como se fosse um caroço de feijão. Sabe quando você vê o caroço de feijão? Eu não via muitos caroços de feijão. Eu via apenas um caroço de feijão. E eu via quando alguém pegava aquele caroço de feijão e enterrava na terra. Só que a intenção do enterrar
Não era enterrar para que o caroço de feijão ali, ele florescesse, desse mais feijão. Não era essa a intenção. Quando Deus ele falou comigo. Ele disse, a intenção de enterrar o caroço de feijão, a semente, era de sufocar a semente. Você sabe o que é sufocar, né? Só que o Senhor diz assim, semente, filha, enterrada, ela não morre, ela germina. E o Senhor disse assim, tem muitas sementes que o inferno tentou sufocar. Tem muitas sementes que o inferno tentou acabar, enterrando-as. Mas eu via como se um brotinho começasse a se levantar na terra e começasse a aparecer. Aí o Senhor falou comigo e ele disse assim, filha, quando se enterrou o feijão, você viu o feijão enterrado? Eu disse, Senhor, eu só vi quando enterrou, depois eu não consegui mais ver porque ele já estava completamente enterrado. E o Senhor disse, justamente é isso. Muitas das vezes, aleluia, eu faço desaparecer, para quando aparecer, ser visto. Porque o que muitos não estão vendo, eu estou trabalhando e estou fazendo crescer, se fortalecer, para depois aparentemente ser visto. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, que tem coisa muitas das vezes que você não vai ver o processo interno, mas você vai ver a evolução. Tem coisas que você não vai ver o processo interno. Você vai olhar e você vai dizer, nada está acontecendo porque você não está mais enxergando. Mas quando acontecer, você já vai ver de pé. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, eu conheço você. Eu sei das tuas obras. E eu sei o que você tem feito. Você não vai ficar enterrada. Você não vai ficar enterrada. Você é semente. E você vai crescer. Você não vai ser sufocada. Ainda que queiram te sufocar. O dagamanto ébria sobre derebas. O Senhor manda dizer, aleluia, vão ver você crescendo. Vão ver você saindo. Porque eu sou o Senhor que estou contigo. Eu conheço você e eu tenho te sustentado com a minha mão.
E nos momentos difíceis é eu e você. E o meu Espírito tem te consolado. E muitas dúvidas acontecem no teu coração. Mas a minha graça se revela nas noites escuras. Nos dias nublados. Que parece que o sol não vai brilhar e que o choro não vai cessar. Mas eu sou Deus, minha filha, que cesso o teu choro e enxugo as tuas lágrimas. E digo para ti, aleluia, que o teu choro será cessado e o teu gemido se transformará em louvores a mim. Eu sou fiel na tua história. E eu sou fiel ao meu propósito, diz o Senhor. O Senhor me revela aqui, irmãos, que tem pessoas que estão aqui e têm dito: Senhor, o meu choro não vai cessar. Aleluia. Os dias nublados, escuros, não vai passar. Quando é que vai chegar o sol na minha vida, o verão? Tem gente que está aqui que as lágrimas não estão caindo dos olhos, não. Mas a alma está gemendo. A alma está gritando. Porque há, aleluia, um desespero. Porque há uma angústia. Aonde o Senhor tem visto a angústia. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Em meio ao clamor, o Senhor anuncia coisas grandes e firmes. Em meio à dor, o Senhor se levanta para anunciar aquilo que nós ainda não sabemos. E o Senhor manda dizer aqui: o que ninguém vê, eu vejo. O Senhor diz: o que ninguém entende, eu entendo. Há um grito na alma de alguém aqui. Há um desespero na alma de alguém aqui. Aonde o Senhor diz: eu sou a força que te faltava. Ai. Os teus tornozelos cansados eu firmarei. Sabe o que é que o Senhor me mostrava quando eu falava sobre tornozelo? Sabe quando alguém vai andando e começa ali a querer parar, tropeçar, não tem firmeza, aleluia,
e parece que vai cair por causa da instabilidade. O Senhor falava comigo, o Senhor dizia: os teus tornozelos cansados, eu vou firmar. Hoje aqui Deus está tocando nos teus pés. Hoje aqui o Senhor está tocando nos teus pés e está firmando os teus passos. E Ele diz para ti, aleluia, eu firmo para que você não caia. Eu firmo para que você não fraqueje. Eu firmo para que você não pare. Deus me diz que esses dias, o que tu tem mais lutado é para não desistir. É para não parar. É para não retroceder. A guerra, mianto que vidir e a sombra dai. E o Senhor diz para você: minha filha, é nesses dias que eu me revelo. É nesses dias que eu me apresento. É nesses dias que eu sou força. É nesses dias que o Senhor te aperfeiçoou. Ai, diagama que via sobre a. Se tu soubesse que em meio a isto tudo eu tô te aperfeiçoando. Se tu soubesse que em meio à dor eu tô lapidando a sombra nagai. Nadi que anto rema sombra darabas. Minha filha, apressarei teus passos. Apressarei teus passos. Abre o caminho dentro de caminho. Altero rotas. Liga da gaxererererere barabá. Não deixe os adversários te alcançar. Ai, der calabás. E diga a sombra da arabás. Eles não te alcançam porque eu atraso. Não toca porque eu não deixo. Ai, derca, me assopra da. Olha aí no deserto a sombra. Sombra de cai. Há uma sombra da sombra da Iacébria sobre tua vida, porque eu, o Senhor, te guardo. Guardo a entrada, guardo a saída. Dei cama sobre a. E nada te falta. No teu deserto. Olha, quando o Senhor falava que Ele
te moldava. Em meio ao processo, eu tive 2 visões. Primeiro eu vi uma lixa. E lixa, você sabe que é para tirar o que está imperfeito. Aquelas bolinhas da parede, para deixar ela lisinha ali, para pintura. E eu vi uma lixa daquela. Aí o Senhor diz, o processo dói. A lixa dói. Mas eu, o Senhor, é quem estou moldando, agregando valor ao que não tem valor. Anaia sobre calabás. Porque se você pegar uma parede que ela falta o acabamento, o valor dela não é elevado, mas quando ela está terminada, o valor já muda. E Deus manda dizer, é através das lixas, dos processos, que eu estou agregando valor na pedra, quem é a pedra tu. Diga para ela, aleluia, que o valor vai dobrar, que o valor vai mudar, aleluia. A segunda visão que Deus me deu é para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, aleluia. Eu via uma espada, e sabe quando você vê alguém afiando ela assim? Você sabe que espada é instrumento. E muitas das vezes o instrumento precisa ser afiado. Eu vi a espada sendo afiada. E eu vi até o barulho. O Senhor está afiando. Aleluia. O Senhor está afiando. Aleluia. O Senhor está agregando. O Senhor está entregando. Aleluia. O Senhor está te entregando e agregando ao que Ele já colocou nas tuas mãos, para que tu use, aleluia, o que Ele te deu. Pois o que Ele te deu é espada, que corta laço, que despedaça, aleluia, correntes, e o Senhor diz, cada vez que eu, aleluia, afio você, eu te moldo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu outra visão aqui. E o Senhor disse, filha, diga para ela que eu atraso os inimigos e eu acelero os passos dela. O exército de Faraó estava indo atrás do povo que tinha saído para o Egito. Mas ele e seu exército não alcança, embora ele estivesse
aleluia, em carros. Aleluia, o povo de Israel a pé. O Senhor atrasa. E eu quero dizer para você, o Senhor está atrasando. O Senhor está atrasando e o exército adversário que estava vindo de encontro a você não vai te alcançar. Porque o Senhor não vai deixar que coloquem a mão em ti. E o Senhor manda dizer para ti, orabá sobre calabás. Descanse o teu coração. Porque eu sou o Senhor. Aleluia, que vou fazer com que eles fiquem no meio do caminho. E vocês sabem que eles não prosseguem, eles ficam no meio do caminho. Você vai prosseguir, vai chegar. Mas os teus adversários se perderão no meio do caminho. Eles vão ficar no meio do caminho. O Senhor não vai deixar, aleluia, que te alcance. Aleluia. O Senhor não vai deixar, aleluia, que encoste um dedo em você. Então descanse o seu coração, porque há livramento de Deus para a tua vida. E há um basta de Deus dentro dessa situação. Confie. Porque a perseguição só dura até o dia que Deus quer que ela dure. E quando Deus dá um basta, está dado. E o Senhor manda dizer, vou eu dar um basta. Aleluia. Nessa perseguição. Para que nunca mais ocorra. Perseguição desse, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu entregar aqui algo específico. Eu quero entregar algo aqui específico que Deus está mandando. Gênesis 29. Versículo 31. Deus vai falar contigo aqui. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho, e pôs nele o nome de Rubem. Ela explicou assim, o Senhor viu que estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. O Senhor viu que Jacó desprezava aquela mulher. Aí o Senhor vai abençoá-la, fazendo com que ela gere. Aleluia. Ela já vinha rejeitada de um casamento. A Bíblia vai dizer que ela aparentemente não era bonita. Ela tinha muitos traumas já dentro dela. Mas o Senhor estava vendo a situação a qual ela se encontrava. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Raquel, a sua irmã, era bonita e que Jacó amava. Aleluia. Porque quando a terra despreza, o céu acolhe. Quando a terra despreza, o céu ama.
com ela. Aleluia. Aí o Senhor disse, eu vou abençoar. Eu vou dar filhos a ela. Eu vou abrir a madre dela. Aleluia. Porque eu não a desprezo. E o Senhor me trouxe aqui para dizer, eu vi o desprezo. O Senhor me trouxe aqui para dizer, eu vi. Aleluia. A tua alma frustrada diante do desprezo e da humilhação que tu tem vivido. E o Senhor manda dizer para ti, eu, o Senhor, vou te abençoar. Tinha algo dentro dela, aleluia, que precisava entender que o que a terra despreza, o céu abraça. Talvez alguém te desprezou, mas Deus me trouxe aqui para dizer, o céu te abraça e te acolhe. Talvez alguém olhou para você e diz, eu não investiria. Só que o Senhor manda dizer, eu invisto. E ainda patrocino. O Senhor manda dizer a tu, aleluia, é infinito. Aleluia. A minha porção, porque ela não se acaba. E enquanto tu estiver na obediência, tu estará debaixo do cumprimento da palavra. E ali o Senhor foi abençoando ela com filhos. Aleluia. O Senhor foi dando a ela filhos. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer, aleluia, em Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido, me dê filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse, você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Observa que a irmã era bonita, amada pelo marido. O oposto de Lia. A irmã tinha tudo o que ela não tinha, mas queria o que ela tinha. Você está entendendo aí? A irmã tinha tudo o que ela não tinha, mas queria o que ela possuía. Aí o que é que acontece? Acontece que ela fica com inveja da própria irmã. Aleluia. Gênesis 30, versículo 1. Aleluia. Aí ela vai falar com o marido e diz, eu quero ter filhos, me dê. Ele diz, eu não sou Deus não. É Deus quem não quer. Tem coisa que é Deus que não quer. Tem coisa que é o Senhor. Aí sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma serva, dar como concubina. E daí a serva engravida e ela diz que o filho é dela. Sendo que o filho não era dela, o filho era da serva.
Ela quis dar uma gambiarra. Pra quê? Pra ter aquilo que Deus não queria dar. E o que eu quero dizer com isso? Tem coisa que Deus não quer dar e tem gente que vai enfiando as mãos e os pés pela cabeça, dando o seu jeitinho. E aquilo que Deus não quer fazer, não é para você fazer. Aquilo que Deus não quer dar, não é para você pôr a mão e trazer. Porque depois lá na frente tem problemas. Aleluia. Com as atitudes que hoje são tomadas debaixo daquilo que não agrada a Deus. Arai, kabadagia, sobre tereba. Arabaço. Ribadaga, sepia, nai. Sabe o que é que o Senhor manda eu te falar aqui? Aleluia. Não tome decisões. Aleluia. Que não é para ser tomada. Não tome atitudes que não é para ser tomada. Porque o Deus que, aleluia, fecha é o mesmo que abre. Você vai entender que lá em Ana, a Bíblia diz que foi o Senhor que fechou, cerrou a madre dela. E o Deus que tinha fechado era o Deus que abriu. Porque tem coisas que Deus faz, mas não são definitivas. É só por um certo tempo. Um livramento. Aleluia. Um testemunho. Arai de kabadaga sobre de. E tem coisas que são definitivas. A madre de Ana estava fechada. Mas o Senhor abriu. Espere o tempo de Deus. Porque é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Não há prejuízo. E o Senhor manda dizer, eu não quero que tu tenha prejuízo. Eu não quero que haja arrependimento. Eu não quero que você sofra. Até os meus nãos para a sua vida é para você não sofrer. Embora muitas das vezes seja doloroso para ti. Mas eu sei o que está reservado para ti. Eu sei o que, aleluia, te espera. Porque eu é quem projeta o teu futuro. O teu futuro sou eu quem projeto ele. E o inferno não vai. Aleluia. Invalidar. O que eu tenho contigo, diz o Senhor. O que eu tenho na tua vida, o que eu tenho na tua história. Quantas vezes o passado veio te assombrar? Quantas vezes, você ficou se perguntando como seria se Deus está tirando os si da tua vida. Anágia séria manaia sobre de calabás. Iribadaga sobre anaia. E ele está dizendo, ei minha filha, na minha vontade não tem si. Aleluia. Na minha vontade é. E a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Ai, deria bacandia sobre de calabás. Agradável e perfeita é sobre meus planos e meus projetos.
E e digo para ti assim: quem pode frustrar? Digo para ti, quem pode invalidar? O naianto é minha sobrecalabas. Quem pode fazer com que eu volte atrás? Depois que a palavra, aleluia, saiu da minha boca. Não tem quem possa invalidar. E a magia sobredeca. Querem ofuscar, querem invalidar o que eu determinei sobre você. Mas ninguém invalida, ninguém ofusca, ninguém para. E a mandiaga sobre de calama. Sabe o que é que o Senhor me mostra aqui? Aleluia. Sabe o que é que o Senhor me mostra aqui? Eu via como se fosse um papel. E o que é que esse papel representa? Esse papel que o Senhor me fazia eu ver representa uma história. Aleluia. E eu via como se alguém pegasse esse papel e fizesse assim. E o que isso representa? Aleluia, o inferno querendo invalidar o que Deus determinou sobre a tua vida. A fúria do inferno se levantando. Ai, der calabachei que me sobre deca. Para invalidar o que Deus determinou. Só que o Senhor manda dizer, aleluia, para ti que ninguém invalida o que foi determinado por Ele. Que ninguém invalida o que foi decretado por Ele, porque Ele diz assim, é decreto. E os meus decretos não são em papéis. Os meus decretos são em palavras que eu libero. Há uma fúria muito grande do inferno contra ti. Ai, camanaia, tentando invalidar o que Deus lançou. Para que não aconteça. Ai, abadagaia. Mas o Senhor manda dizer, ninguém invalida. O Senhor manda dizer, ninguém invalida, porque foi determinado. E eu não volto atrás. Eu não volto atrás com a minha palavra. Eu não volto atrás. Olha, preste atenção no que Deus está mandando eu te dizer aqui. Aleluia. Preste atenção porque é um decreto assinado. Tu crê em decreto assinado? Porque o Senhor manda dizer que é um decreto assinado. Ele diz, ninguém invalida. Aleluia. E eu estou liberando a palavra sobre a tua vida de cumprimento. Tu vai viver cumprimento de palavra em datas marcadas pelo céu. Tu vai viver cumprimento de palavras em datas marcadas pelo céu. O Senhor diz, tem data, minha filha, tem mês. Tem decreto de Deus, tem martelo de Deus batendo. Porque o Senhor diz assim, ei, ninguém invalida, homem não invalida, terra não invalida. O que é decreto do céu, ninguém revoga. Ninguém revoga. E ninguém vai revogar o que Deus
Rabacheika, Mandagasépia falou que vai acontecer na tua vida, que vai acontecer na tua história. Enei, que Bianagasépia, Naia sobre Derebas. E sabe o que é que ele diz? Iraiama. Tem gente, aleluia, que pensa, aleluia, que ela não vai viver nada do que muitas das vezes ela fala. Porque Deus manda, aleluia, tu fechar a tua boca. Tem coisa que tu abre. E o Senhor está dizendo: minha filha, não abra. Ai, deia que amanto ameaçou. Não abra a tua boca. Tem gente querendo só saber. Sobre calabás. Mas o Senhor manda dizer que ninguém vai invalidar. Oh, Jesus. Ninguém vai invalidar a cumprimento. A cumprimento. A cumprimento de promessa. E Deus, aleluia, marca data. E Deus mostrou que essa revelação, aleluia, vai acontecer contigo. Deus mostrou essa revelação acontecendo com você. A cumprimento de promessa. E não vai demorar, não. Tem coisa para acontecer contigo. Ei, caramba, xerecalabás. Esse ano. Ih, camanaguiarraxé. E o Senhor está dizendo: não é uma e nem duas, não. Aleluia, porque o que para, aleluia, é o mesmo que acelera. Rabaia, sempre estou eu acelerando. Eita, para que ela viva e para que ela entenda que existe tempo, data e hora para cumprimento. Eu vi tu chorando. E eu vi quando tu colocou as mãos nos papéis. E nega, mande que me dê. Eu escuto e ouço a tua oração e te respondo. Deus mostrou que algo está acontecendo dentro de você e Ele mandou te entregar essa revelação. Porque tem muitas dúvidas. Aonde o diabo levantou pessoas para confundir você. Aleluia. Aonde o diabo levantou pessoas para fazer com que você duvide do que Deus prometeu a ti. E dizendo assim: não acredite, porque não vai dar certo. E isso tem, aleluia, estado dentro de ti. E o Senhor manda dizer para ti: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para me arrepender. Acaso eu falaria e não cumpriria? Ai, sobre calava. O Senhor manda dizer: as dúvidas dentro de ti, eu vou tirar. As dúvidas dentro de ti eu vou sanar, eu vou cessar. Ai, da seriana e a sobra da. E camanto é minha sobre calabas. Você quer ouvir? Aleluia. O que Deus me mostrou aqui. Tem gente que está aqui, que está numa guerra com ela mesma. E eu vou entregar porque Deus está mandando. Tem gente que está aqui, está com uma guerra dentro dela mesma. Guerras internas. E as guerras internas, aleluia, elas são doloridas. Porque só quem sente é aqueles que estão com elas. E as guerras internas, elas não são vistas por muitos. E Deus me deu uma visão. E o que Deus me deu em visão aqui foi muito forte. O que eu vi. Aleluia. Eu via como se fosse uma fralda, tá vendo que isso aqui é uma fralda? E eu vi alguém segurando assim, ó.
Aleluia. Só que a fralda era toda branca. E quando a pessoa fazia assim, eu via como se fosse sangue. Aleluia. Eu via como se fosse sangue na fralda. Era como se ela estivesse estancando a dor, sabe? Apertando. Araia, xerecalaba, soredeleba. E o Senhor falou comigo, e o Senhor disse, aleluia, que há aqui um bálsamo de cura. Para guerras internas. Há um bálsamo de cura para guerras internas. Tem gente que está aqui segurando com a própria mão as dores, mas o céu está vendo e contemplando. Sinta o meu azeite sendo derramado. Sinta meu azeite sendo derramado agora sobre você. Olha aí o bálsamo de Gileade, passando em ti, camanto, olha eu sanando a dor. Olha eu estancando a ferida. Ah, Senhor, estava insuportável, meu riabaxeque. Estava doendo demais, tomava o fôlego. Parecia que tinha mão prendendo o pescoço. E era um peso muito grande. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele é Deus que te visita. Que Ele é Deus que te visita. Neste momento, para cessar, meu Deus. Meu Deus. Cabadagia sobre anaia séria. Jesus. Oh, Espírito Santo do Senhor Jesus. Te apunhalaram pelas costas. Te golpearam pelas costas. E foi de quem tu menos espera. A dor tá grande na tua alma. Eu via como se uma espada estivesse enfiada nas costas de alguém. Eu via em visão. E eu via quando o Senhor arrancava. Mas fica o buraco, a dor. Mas o Senhor manda dizer para ti, que Ele está te curando. Meu Deus. Que Ele está te curando. Foi de quem tu não esperava. Foi de quem tu não queria que fosse. Tu disse, se fosse qualquer outra pessoa, não tinha doído tanto. Mas o Senhor manda dizer para você, eu arranco a espada que foi cravada em ti. E eu te curo. Diz o Senhor. Mas a minha justiça sobre esta causa, aleluia, tu verás com os teus olhos. Diz o Senhor, porque eu não tenho culpado por inocente. Diz o Senhor Jesus. Amém.